colocar de pé para começar o nosso culto em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia aqui na sua casa. Senhor, meu Deus e eterno Pai, entramos, Senhor Jesus, agora em sua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor, por mais um dia em sua casa, meu Pai. Toma a direção deste culto, Senhor. Fala com todos nesta noite, Senhor. Venha nos proteger, nos livrar de todo mal. Toma aqueles, Senhor Jesus, que ainda estão vindo para a sua casa. Toma o coração daqueles, Senhor Jesus, que estão desanimados até chegar aqui, Senhor. Toca no coração deles, na mente deles, que é o único lugar melhor de se estar nos dias de domingo e todos os dias na presença do Senhor. Senhor, toma todas as igrejas, Senhor Jesus, que neste momento também estão começando o seu culto a Ti, Senhor. Receba todo o culto, Senhor Jesus, como honra e glória do Seu nome em nossa vida. Senhor, olhai por cada um de nós, olhai pelos Seus filhos, Senhor Jesus. Olhai por este mundo. Toma, Senhor Jesus, todos aqueles, Senhor Jesus, que está, Senhor, neste momento necessitando da Sua santa e gloriosa palavra, da Sua santa e gloriosa presença. Venha estar conosco, Senhor. É o que eu lhe peço. Toma nossas famílias em Suas mãos. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Posso começar e você vem? Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto no alvo me lança, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômeno para crer em ti. Não tomo nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômeno para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.
Jesus, lá em Mateus 4, diz assim, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. E quando estamos passando por problemas, né? O Senhor Jesus, ele foi para o deserto, passou pela tentação do diabo, querendo oferecer a ele tudo aquilo que ele já era o dono. E então está passando pelo deserto aí, é que as coisas começam a ficar estreito. É no deserto que a gente aprende a lidar com os problemas. Armadilha preparada, mas antes não, pra você. Esse aqui, você conhece? Tempo de cantar? Chega de Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem bem por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, aleluia. Jó adorou em meio às tempestades da vida dele, né? Deus é maravilhoso. Vamos cantar Espírito Santo? Espírito Santo? Dá um minutinho. Espírito Santo, ore por mim.
aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Não sei se seja louvado nessa noite. Que o Senhor Espírito Santo possa continuar, né, falando nossas vidas, nossos corações. E tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer em nosso favor nas nossas vidas. Vamos fazer mais uma oração nesse momento. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Meu Deus querido e Deus amado, em que iremos nos encontrar nessa noite aqui neste lugar, Deus amado. Tu conhece nossos corações, conhece as nossas intenções. Por isso estamos aqui nos apresentando, Deus, como oferta, com sacrifício vivo e santo e agradável a Ti, ó Deus. Que receba a nossa oferta, que a qual estamos hoje aqui fazendo para Ti, para louvor e para a honra do Teu nome santo. Que o Senhor Espírito Santo possa, de uma forma contínua, trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, ó Deus, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo salvação para eles, ó Deus. Que o Senhor possa trabalhar em favor daquilo que nós estamos
necessitados, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, porque só o Senhor conhece os nossos corações, só o Senhor sabe na realidade qual é as nossas extremas necessidades, Senhor. E aqui estamos, ó Pai amado, nos apresentando a Ti neste lugar. Que esse culto hoje seja um culto, Deus, aonde tantos louvores que já foi iniciado com a Tua filha, a irmã Vânia, como também os que darão continuidade, Deus amado, venha hoje falar de uma forma direta e objetiva aos nossos corações, ó Deus. Nos abençoe, nos guie. Sabendo que amanhã, das uma segunda-feira, estamos numa forma, em tese ou prática, estaremos iniciando mais uma semana, Senhor, e que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar sabedoria, o Senhor venha nos dar, Deus amado, entendimento para que nós venhamos, ó Pai, continuar andando na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha manter essa comunhão, o Senhor venha acender cada dia o Teu fogo dentro de nós, a Tua esperança dentro de nós, ó Deus amado, porque sabemos que sem ela, sem essa presença, nós não vivemos de uma forma adequada, ó Deus, mas que o Senhor venha falar de forma profunda para nós a cada dia, e hoje venha continuar falando em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o nosso irmão Silvio, louva o Senhor. Vamos cantar uma canção. Eu queria cantar essa canção em oração. Tá bom. Vamos cantar essa canção em oração? Tá bom. Assim cantamos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Senhor Deus, a cada dia nós necessitamos de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti, Pai. O que o servo Moisés orou uma certa vez, ó Deus, e queremos orar também dessa forma. Não queremos sair, não queremos fazer nada se o Senhor não for conosco. Que o Senhor venha nos revelar a Sua glória e nos mostrar o Seu caminho, Deus. Que nestes dias que estamos ainda passando sobre a face da terra, venha o Senhor nos dar a Tua porção, da Tua glória. Te oramos em Teu nome, Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, vamos aplaudir a Ele. Silvio.
Amém. Vocês estão bom? Paz do Senhor. Quem crê que vai morar no céu? Hoje, o assunto hoje foi esse, né? Foi. Você vai morar no céu, vai? Há de ter um lugar. Vamos cantar? Há de ter um lugar onde o tempo é de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não sei que há, pois Deus e diz, eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar, espero o dia, assim espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Tudo bem, vai? Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais terei no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão também, né? Por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. De novo. Aleluia, aleluia, no céu eu vou orar. É a promessa de Jesus, sabia? Aleluia, aleluia. O negócio é que você tem que estar esperando Ele. Para você ir morar no céu, você que está me ouvindo aí, né? Você tem que estar esperando. Sabe como é que é esperando? A Bíblia diz que você tem que lavar a veste, né, no sangue do Cordeiro. Se você não fizer isso, tem jeito não. É você aceitar Jesus como seu Salvador, né? Aceitar o sacrifício dele na cruz ali e dizer, Senhor, eu quero morar no céu. Mas não é de qualquer maneira não, hein? Toma aí. Obrigado pela oportunidade. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Ele vem buscar a gente. Agora, se não der tempo de ele vir buscar, pode ser que a morte leve, né? Mas aí estaremos com ele para sempre, em nome de Jesus. Tchau, fui. Mais um. Então, mais um. Então vamos essa aqui. Te amo, Deus. Oh, meu Deus. Quem é que vem cantar aqui comigo? Vem. Ninguém? Então é o pastor mesmo, vamos cantar aqui. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde
quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, a solidão, a presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo seguirá, Senhor. Senhor Deus, que a sua bondade venha nos seguir, Senhor, para onde quer que nós formos, ó Deus Pai. Não deixa seu povo sozinho, Senhor Deus, mas nos dê da sua sabedoria, do seu entendimento, para que quando vamos sair para qualquer lugar, Deus, venha estar a sua bondade, venha estar a sua misericórdia ao nosso lado. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir também os nossos varões de Deus, né? Louvar ao Senhor. As irmãs Sal da igreja na paz do Senhor. Lu, pega aí. Vocês dois. Sim. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, não tentando sepultar
estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas aí eu ouvi a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia, irmãs, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Com glória. Glória a Deus. Foi um dos assuntos mais que chamou atenção na época, né? Irmãos, porque ressuscitar um homem depois de 4 dias morto, né? É um milagre que chama a atenção de todo mundo. Imagina depois, se fosse hoje, né? Imagina hoje aquele caso, né, irmãos? É um tal de Tirastel hoje, né? Filma. Olha, vai sair. Tá saindo, filma. Filma. Aí ia filmar e botar lá na rede social. Graças a Deus, naquela época não tinha isso. E eu até acredito que hoje, né, irmãos, eu não estou falando que isso seja bíblico, não. Eu estou falando uma tese minha, né? Que um dos porquês que os milagres não acontecem como deveriam acontecer é tudo devido a essa tecnologia que a gente deixa se levar por ela. Imagina passando no Mar Vermelho, ali no Mar Vermelho se abrindo. A pessoa parando, né? Não é, senhor? A água lá atrás e... Irmãos, difícil imaginar cada coisa, mas hoje seria assim, né? Infelizmente. Você vê que, irmãos, tem uma coisa que está na rede social que eu vou falar. Eu não sou a favor de ficar gravando negócio de monte. Veja, senhor, ainda fica lá gravando como tivesse, porque monte na verdade não é lugar de gravar vídeo, é um monte de lugar de intimidade. E fico pessoas gravando lá um monte e ainda gravando. Aí eu fico, imagina assim, tem pessoas que tiram foto com a pessoa ajoelhada. Assim, olha, eu vou ajoelhar, você tira a foto, tá? Aí eu tiro a foto lá. Só Jesus. Vamos ver o Silvio tirar a oferta. E hoje o nosso assunto, irmãos, eu queria pedir aos irmãos que compartilhem hoje a Escola Bíblica que está lá no canal para muitas pessoas. O assunto hoje, eu particularmente, eu fiquei impressionado com o assunto. Eu li o assunto para poder fazer a gravação, para poder trazer o estudo,
Mas depois que eu fiz o estudo, fiquei muito mais impressionado do que eu tinha lido anteriormente. E temos a segunda parte ainda que não deu para poder fazer hoje a parte. O tema é como ter certeza de sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Muitas pessoas às vezes acham que são salvas e também não são salvas. E tem essas coisas todas, né? E lá nós falamos muito bem sobre isso. Enquanto nós temos ofertas, o Senhor vai lá, Senhor. Esse não vai falar de monte, ó. Vamos bater palma. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Ele vem, cantando todo mundo. Ele vem, salvando todo mundo. O cabelo salvando como a neve. O cabelo salvando como a neve. Seus olhos, os seus olhos, a incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. E os seus cabelos, são brancos como a neve. E os seus cabelos, são brancos como a neve. E nos seus olhos, a fogo. Incendeia, Senhor, a sua vida. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai amado, por essa oferta, Senhor. E consagramos ela a Ti, ó Deus, porque ela é para poder ser utilizada na sua igreja. Pela necessidade, por tudo que a qual precisamos fazer em favor do seu reino, Senhor, daqui nessa terra. Abençoa, Pai amado, que fiz ofertário, aqueles que não puderam, que possam ter a oportunidade sempre de poder estar ofertando a Ti, ó Deus. Nós te louvamos, agradecidos no Teu nome, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler de versículo 1 até o versículo 19. Atos dos Apóstolos. O Marcelo está com a Bíblia ali, rapaz, de resposta, hein? Rapaz, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estou até envergonhado com
para mim aqui, eu estou escondendo aqui, para não aparecer aqui. Capítulo 12, versículo 1 até o 19. Vamos pôr de pé, vamos, em nome de Jesus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, de uma para o guardarem. A intenção de Herodes era prendê-lo para o povo depois, prendê-lo o povo depois da Páscoa, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. E havia oração incessante à igreja, a Deus, por toda parte da igreja a favor dele. De noite, na noite anterior, ao dia que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, junto à porta, guardava a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. Ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguia, e não sabendo que era real que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anuncie isso a Tiago e aos irmãos. Então, saindo, foi para outro lugar. E quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que estava acontecendo com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, cometendo sentinelas de interrogatório, ordenou que aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali há algum tempo. Podem sentar, amados. O assunto hoje é um assunto que nos chama atenção, praticamente é uma história que ela, a cada momento que eu leio eu fico impressionado com essa história. Já há poucos momentos, Jesus já tinha ido para o céu, deixado os discípulos, agora era com eles, né? E vemos aqui
as coisas acontecendo, né? No capítulo 1, 2, aí no capítulo 3 começa a igreja ter o seu crescimento. No capítulo 4, né, capítulo 5, a igreja já começa a avançar ainda mais. O capítulo 5, capítulo 6, aí começa, né, os problemas surgirem, aí eles deslocam ou levantam diáconos para poder dar continuidade ao trabalho. No capítulo 8, né, capítulo 7, temos a morte de Estevão. No capítulo 8 temos ali Filipe levado até o deserto para pregar para um etíope. No capítulo 9 temos a conversão de Saulo, né? A conversão de Saulo. No capítulo 10 temos a conversão de Cornélio. No capítulo 11 nós temos ali a grande concílio, que a qual dava ali Pedro mostrando para eles que os gentios também merecem a salvação. Merecem a salvação. E no capítulo 12, agora os judeus se revoltam contra os apóstolos de Cristo, e agora eles fazem o que Herodes, o rei, ele primeiramente mata Tiago, que é o irmão de João, e agora prende Pedro. O que me chama a atenção aqui, amados, é como Deus trabalha. O tema que hoje eu quero trazer para os irmãos é um tema muito peculiar, bem dentro do que nós precisamos a cada dia buscar. E o que nós às vezes fazemos, o que nós perguntamos, quantas vezes perguntamos, quando você depara com a adversidade, quando você depara com os problemas, você pergunta: o que fazer quando não há mais o que fazer? O que fazer agora? Você olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, e você vê a impossibilidade completa. Você não vê mais possibilidade nenhuma de você fazer nada. Os seus limites acabaram. As suas forças agora acabaram, né? E agora o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer diante de tudo isso que está acontecendo na minha vida, quando eu vejo, eu não vejo nada e estou em meio do nada, em meio de algo que somente agora só Deus pode fazer. Mas o que chama atenção aqui está dentro do texto. Pedro, ele é preso. Pedro era uma pessoa que já tinha demonstrado uma comunhão com Deus. Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, irmãos, ele sabe lidar com a adversidade, entenda isso. Ele sabe lidar com o impossível. Ele sabe lidar quando as coisas estão aparentemente difícil ou você não tem mais possibilidade. A comunhão com Deus, ela faz com que você saiba lidar com isso. Pedro demonstra aqui nenhum desespero quando ele é preso. Ele vê o seu irmão, né, o irmão que eu falo em Cristo, apóstolo Tiago, sendo decapitado. Todo mundo presencia isso. A igreja se amedronta, né? Porque lá não existia como existe hoje um templo aberto para você louvar ao Senhor. Não existe um tempo para você hoje entrar e cantar como nós temos a liberdade que lá eles cultuavam ao Senhor nas casas, né? E vemos aqui o caso acontecendo aqui. Era o medo, era a pressão que tinha sobre eles, mas isso não fazia com que eles se calassem, ou que eles se recuassem diante de tudo isso. Ao contrário, toda aquela adversidade fazia com que eles entendessem que não podiam, de hipótese alguma, pararem de orar. Não podiam parar. Eles iam para as casas e lá eles cultuavam o Senhor, lá eles aprendiam a palavra de Deus, lá eles oravam ao Senhor. E vemos que Pedro foi preso. O que chama atenção aqui é que Pedro, ele entra num estágio de prisão que faz com que eles agora, praticamente o seguinte: agora só Deus pode levar Pedro. Irmãos, eram quatro soldados, né, que a qual estavam presos. Pronto, ninguém não podia, estavam ali postos, né, vou dizer assim. Não, era impossível que alguém libertasse Pedro. Não existia essa possibilidade nenhuma. Era impossível. Mas o interessante
Que eu falei aqui inicialmente, que a comunhão, quando nós temos comunhão com Deus, a gente sabe lidar com a adversidade. E me chama a atenção a atitude, o que Pedro ele demonstra na sua ação. Pedro, quando ele chega na prisão, ele é preso, né? Porque antigamente eles colocavam, não sei se é isso mesmo, colocavam eles eram presos nas mãos e eram colocados ou preso a corrente na parede ou alguma coisa que era prendida que ele não tinha como se soltar. Então ele estava preso praticamente e o soldado ainda guardando ele. Então era impossível. Pedro, ele tem uma ação que eu queria passar para os irmãos, que toda a ação diante da adversidade faz com que Deus age a cada dia melhor para nós. Ele dorme, mas antes de dormir, o que ele faz? Ele tira a sandália dos pés, ele dobra a sua capa, coloca ela do lado, ele pega ali e vai dormir tranquilamente. Aí a pergunta que eu fiz aqui, eu sempre faço essa pergunta quando eu leio essa passagem, eu disse, olha, como pode alguém que sabendo que no dia seguinte está determinado por Herodes que vai morrer, alguém que vai morrer no dia seguinte, ele tira o calçado, ele pega a sua capinha, ele acomoda-se e vai dormir. Quem dorme no meio da adversidade com essa? Você dormiria? Nós dormiríamos, será? Será que nós iríamos deitar lá? Eu vou morrer mesmo? Então faz o seguinte, eu vou dormir. Pedro tinha uma comunhão com Deus. Pedro, ele não tinha, sabe, ele sabia que estava nas mãos do Senhor. Se Deus quisesse que ele morresse, ele morresse. Pedro entendeu isso. É bom nós voltar um pouquinho atrás, quando Pedro ele negou Jesus, né? E a partir daquele momento Pedro tem uma grande lição da sua vida. Eu nunca vou agora ter medo de nada, ao contrário. Ele lembrou também que Jesus, lá no capítulo 21 de João, fala que Jesus profetiza para Pedro, olha, quando ele fala por 3 vezes, Pedro, tu me amas, e depois quando ele termina, olha, você não mandará mais de você será entregue nas mãos dos homens. Pedro, ele lembrava de tudo isso, não, mas Deus mandou que eu fosse entregue nas mãos dos homens, se eu morresse, sem importância nenhuma. Pedro tinha consciência do que Deus estava com ele. Independente da sua adversidade, independente da minha adversidade, nós temos que ter essa certeza que Deus está conosco. E Pedro estava lá, tranquilo. O anjo chega lá. O anjo tem que despertar bem. Imagina o anjo, assim, o anjo chegando lá e vendo Pedro dormindo, ele tem que acordar Pedro. A Bíblia fala, né? Levanta-te, versículo 7, levanta-te, depressa, rapaz, acorda, meu filho, eu cheguei para te salvar. E o anjo fala para ele, coloque o cinto e calce as sandálias e pegue a sua capa, versículo 8, e vem me seguir. Pedro, como todos nós às vezes acordamos naquele estado quase dormindo, né? Ele vai e segue, ele passa pelo primeiro, pelo segundo e pela quarta guarnição. Ninguém vê Pedro. Ninguém consegue ver Pedro. O que nós aprendemos aqui, amados, que quando Deus ele age em nosso favor, os inimigos não podem fazer nada contra nós. Nada. Por mais que eles queiram, por mais que eles projetam, mas tem uma coisa que nós precisamos aprender a cada dia. É que mesmo que as coisas não estão aparentes, ou que nós não vemos a solução acontecer, ou que não haja solução, nós temos que crer que Deus ele tem o controle e o domínio de tudo. Lembrando que Ele foi o Criador dos céus e da terra. E tem algumas coisas que eu quero que vocês aprendam aqui hoje, como aprendi, que a primeira coisa, nada pode atrapalhar o plano divino para a nossa vida. Nada. Se Deus tem um plano para você, se Deus tem um projeto para você, creia que esses projetos, que esses planos vão se cumprir, custe o que custar,
queiram as pessoas, queiram os nossos inimigos ou não, mas vai se cumprir, porque Deus é que determinou, independente que as pessoas queiram ou não. Às vezes, amados, infelizmente até nós mesmos desconfiamos se Deus vai cumprir ou não algo na nossa vida. Isso é natural. Eu também penso assim, às vezes eu fico pensando, será que vai continuar? Eu me lembro uma vez alguém comentava sobre um certo pregador que fez uma brincadeira na igreja, que ele foi em um determinado lugar onde a idolatria era imensa. Existiam homens malvados, homens rudes, e ele pregando na igreja, e aí entrou esses homens malvados dentro da igreja, todos bem armados, bem equipados. A igreja ficou vazia, só ficou o pregador e o pastor, e mesmo assim o pastor atrás do pregador, escondido com medo. Vamos morrer todo mundo aqui. Aí esse pregador, ele lembrou, ele também, é claro, todos nós passamos, ninguém aqui vai dizer que não tem medo. Ele lembrou que, peraí, Deus um dia falou comigo que eu iria pregar na Bahia. Eu ainda não preguei na Bahia, eu não fui lá ainda pregar. Então isso quer dizer que eu não vou morrer hoje. Ele foi lá e chamou os camaradas, começou a confrontar as pessoas, aquelas pessoas, e começou a pregar para elas. No final das contas eles acabaram se convertendo. Então, se seja verdade ou não, mas essa é uma realidade que eu preciso entender na minha vida. Porque hoje, às vezes, nós vamos pensar assim, deparamos com uma adversidade e lembramos, opa, Deus prometeu algo para mim, então não vai se cumprir esse algo na minha vida. Custe o que custar. Pedro, ele estava talvez numa situação igual a essa. Se Deus quiser que eu prossigo, né, a chamada que ele me fez aqui, se eu for para morrer, não tem importância, eu vou morrer igual o Tiago morreu, não tem problema nenhum. Mas se caso Deus quer que eu prossigo, eu vou fazer o que numa hora da adversidade? Vou me desesperar? Não, eu vou dormir. Pelo menos eu vou morrer descansado, né? Eu não vou chegar lá e vou ficar cansado, né? Vou dormir tranquilo, light, né? Vou morrer, né? Não boa. Pelo menos isso. Ele dormiu, sem problema nenhum. E aqui, amado, vejamos no versículo 5. Olha só o que diz o versículo 5, que chama a atenção da gente. E assim Pedro estava guardado na prisão, e havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava orando por Pedro, estava lá, na casa de João Marcos, orando por Pedro. A oração, ela tem um papel importante na hora da adversidade. Paulo, ele falava aos filipenses, e também falava Filipenses não, falava aos Efésios, e também falou aos Tessalonicenses: ore para que a palavra de Deus abra as portas, para que eu possa pregar a palavra. Tudo que nós precisamos hoje é orar pelos pregadores, orar pelo teu pastor, para ele poder, Deus dá palavra para ele, que quando ele puder abrir a sua boca, a palavra vem entrar de uma forma objetiva e concreta no coração das pessoas. Orar para que quando eu for falar alguma coisa, Deus abra meu entendimento, me dê, Deus amado, palavras certas, corretas, para que quando eu for falar para alguém, venha o Senhor falar por mim. Oração é importante. Na adversidade, Senhor, me ajude nessa hora. Eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei quais são os planos na minha vida, mas a coisa eu sei, o Senhor tem plano para mim. Eu não sei qual é, mas me ajude a seguir os seus projetos, o seu caminho. Jó, nós podemos ali tirar muitas lições do livro de Jó, mas eu particularmente tiro uma das maiores. Jó
o próprio Deus disse que ele era o quê? Justo, temente. Ele era uma pessoa que tinha um coração aberto para Deus. Mas aí tinha algo, não vai memória, capítulo 3, versículo de 5 de Jó, nos conta algo que estava no coração de Jó, que foi ali que eu descobri aonde estava o problema de Jó, e aonde também está o nosso problema às vezes. Jó lhe disse, depois que ele passou por tudo aquilo, perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus filhos, depois perde a saúde, ele fala assim no versículo 25, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então, o que Deus quer tirar de nós em meio às adversidades é sempre o quê? A ansiedade, a angústia. E porque isso tudo, sabe, irmãos, tende a querer nos tirar, ou melhor, revelar que a gente na verdade não cremos em Deus como deveríamos crer. Por mais que sejamos devotos a Deus, por mais que nós sejamos uma pessoa fiel ao Senhor, uma pessoa crer no Senhor, mas nós precisamos tirar algo, e Deus fez o que Jó passasse por tudo aquilo, justamente para tirar aquilo e para mostrar para Jó que ele tinha o domínio sobre ele. É tanto no capítulo 42, versículo 2, que ele fala, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Aí ele entendeu, ele falou assim, aquilo que eu não entendia, agora eu entendo, agora eu sei quem és tu, Deus. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Outra coisa que nós vamos aprender também aqui, amado, que Deus provê o que for quando Ele nos chama. Irmãos, se Ele chamou você, está tranquilo, não se preocupe com nada não, Ele vai prover. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, não tinha nenhum ano de crente, Deus me deu uma visão. Irmão, a primeira vez que eu tive visão na minha vida, eu me vi com a Bíblia aberta pregando assim, meu Deus do céu, imagine só, gago, muito mais do que eu sou hoje, gago. Eu tenho um problema muito sério de guardar as coisas na cabeça. Eu tenho que escrever. Por isso que tudo que eu tenho aqui é escrito. É um hábito que eu criei para poder gravar. Às vezes tem mensagens que eu nem olho para o esboço, porque eu tanto que eu escrevi que eu já guardei na cabeça, já está guardando na cabeça. É um hábito, que eu tenho de escrever. Eu gosto de escrever. Tem um calo aqui no dedo, né? Então, amados, eu sei as minhas dificuldades. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz na minha vida é entrar para um seminário. Eu falo que seminário, ele não salva ninguém. Seminário não vai fazer de você maior ou menor crente, mas vai te ajudar. Eu sempre chamo os seminários, as academias teológicas, como GPS da Bíblia. Não tem aquela coisa? Você não sabe aonde você vai se localizar na Bíblia, mas o seminário vai te ajudar a se localizar. O seminário vai te conduzir, né, às chamadas doutrinas sistemáticas da palavra de Deus, que são 9, não falei memória. E ela vai te conduzir lá, para saber onde fica a cristologia, onde fala de Cristo, onde fala da pelamontologia, que fala do Espírito Santo, vai falar sobre a angelologia, que fala dos anjos, tanto os que estão no céu, que estão também os demônios, e vai assim, né, e te levar em várias dimensões. É muito bom você entrar para o seminário. E o que eu fiz? Me ajudou muito. Lê a Bíblia constantemente. Leitura, ela é importante para você entender a palavra, porque quando você ora, quando você fala lendo, você vai educar a sua mente a entender aquilo melhor. Isso é psicologia. Eu não sou psicólogo, mas a gente sabe que isso aqui é uma ação psíquica. Você tem que botar na sua mente isso. Então, Deus, Ele vai prover tudo, Ele vai te ajudar, Ele vai direcionar, Ele vai colocar as coisas dentro dos seus devidos lugares. E Deus, Ele quer, sabe, montar, porque o que a gente faz? Já viu falar de quebra-cabeça?
Deus, ele montou você. Bonitinho. Lindos. Não é isso? Mas o que a gente fazia? O que a gente fez, irmãos? A gente pegou as peças e embaralhou tudo. Desbaralhou tudo. Fizemos de nós uma bagunça de nós mesmos. Aí o que Deus faz? Ele nos chama, Ele vai nos conduzir, para que nós mesmos, não vai ser Deus não, irmão. Se você foi lá e arrebentou tudo, colocou as pecinhas de qualquer maneira e fora de posição, nós mesmos, que Deus vai dizer, agora eu vou te guiar, meu filho, para você colocar as pecinhas nos seus devidos lugares. Aí alguém fala, mas se eu coloco, não vou colocar não, você que vai colocar, eu vou só apenas te guiar. Aí Ele te guia. Aí você vai e coloca a pecinha aqui, ouro, a pecinha aqui. Irmãos, é complicado, né? Você tem que ter muita atenção. Alguém já fez quebra-cabeça, sabe como é que é isso. Se você não tiver atenção, se for uma pessoa nervosa, não quero mais saber disso não, né? Mas tem que ter calma, tem que parar. Aí você coloca uma pecinha aqui, aí a cabeça começa a doer, porque você não acha a pecinha. E quando uma pecinha de 100 pecinhas, tá básico mesmo, mas se você pegar ali mais de 7.000 peças, se montar uma imagem, Deus quer que você monte uma imagem, a imagem de Cristo que Deus deu a você e deu a todos nós. Mas para isso, é você que tem que fazer isso, e Deus vai prover, né? Diz lá que não tem tentação que não seja humana, Paulo falou aos Coríntios. Mas nós somos provados porque nós provocamos isso tudo. Nós provocamos. Deus não provoca nada. Deus não tenta ninguém. Deus não provoca nada para ninguém. Nós provamos as nossas provações. Nós somos criados por nós mesmos. O diabo não tem nada a ver com isso, a não ser ele aproveitar das nossas fragilidades para poder nos arrebentar. Aí ele aproveita. Tanto eu como vocês, todos nós temos condições de acabar de vez com as ações do diabo sobre as nossas vidas. É simples. Pastor, é simples, eu vou dizer, a Bíblia fala que a coisa mais fácil é vencer o diabo. Você sabia disso? É simples vencer o diabo. Tiago, ele fala isso no capítulo 4, versículo 7. Primeira coisa, sujeitai-vos a Deus. Esse é o ponto de partida. Quando você se sujeita a Deus, você está andando dentro do limite de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da provisão de Deus. Aí sim, é automático. Aí você vai usar o carro automático, porque o carro automático você sabe que tem que botar na posição lá, né? P, D, não sei o que, R, tal. Para você saber que você vai para frente e colocar lá, né? Não é isso mesmo? Mas depois, irmãos, se colocou, depois que você coloca no D, no carro automático, meu sonho, irmãos, que tem o carro automático, porque eu já estou cansado de ficar passando marcha, minha base está doendo já. Depois que você coloca no D, bota, meu irmão. Aí quando você anda com a esposa, irmãos, você quer brincar com a esposa, amor, aí tem que passar a marcha, já perdeu o clima, porque tem que diminuir. Você não pode mais abraçar a mulher porque dentro do carro, porque se você abraçar, eu tenho que passar a marcha. Isso é só para te contrair um pouquinho. Vamos lá, entendeu? Botou o D, vai direto, é só acelerar, irmão. Então é isso, sujeitou-se a Deus, aperta o acelerador e avança para aquilo que Deus tem para você. Acabou. É como Paulo falou, não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem algo aguardando você, só depende de você. Outra coisa que nós vamos aprender aqui também, que eu trouxe para os irmãos, é sempre enfrentaremos algum tipo de obstáculo, enquanto procurarmos viver de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. Queridos irmãos, por que
A pergunta que eu faço, quando eu prego, eu faço a pergunta para mim mesmo, irmão. Quando eu escrevo aqui, eu estou perguntando para mim mesmo: por que nós temos obstáculos quando nós estamos fazendo a vontade de Deus? Já fez essa pergunta? Eu faço ela sempre. E eu tenho que buscar a resposta para mim, eu tenho que ter a resposta. E Deus dá a resposta. A Bíblia tem resposta para tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha, Deus disse lá em Isaías 55:8, os meus planos não são os seus planos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Nós mesmos vamos começar, sabe, entrar num contraste com Deus. Porque o plano dele é andar aqui, mas eu quero andar aqui. E aí, os obstáculos vão vir. Não é porque tudo é o diabo que coloca obstáculo. Nós mesmos colocamos obstáculo porque nós queremos andar fora do caminho que Deus trilhou para nós. E Deus diz que é aqui, porque tem que ser aqui, porque aqui é que você vai receber a sua vitória. É aqui que você vai ser abençoado. Aqui você vai só ter problema. E assim por diante. E para terminar, temos aqui 5 pontos a respeito da oração, que eu queria que os irmãos também guardassem fortemente em seus corações. Primeira delas, a oração precisa primeiramente ser intensa, nada casual. Hoje eu vou orar. Você me de orar hoje? Não sei por que eu vou orar. Não funciona assim não, amados. Ela tem que ser intensa. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. A oração tem que ser contínua, intensa, tem que ser ali. Eu estou orando. Eu estou andando, estou orando. Eu estou falando com vocês, estou orando. Eu estou trabalhando, estou orando. Tem que ser assim, sabe, aquela coisa que você não pode perder um minuto. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque muitas pessoas cometem erros porque não estão em oração, porque falam o que não deveria falar, porque se procede de forma inadequada, porque não estão em oração. Porque se estiver em oração, nós vamos sempre ouvir a voz de Deus. Uma coisa que nós falamos hoje pela manhã, eu queria passar para os irmãos. A pergunta é: você é ovelha ou não é ovelha? Eu sou ovelha. Eu talvez pergunto para mim: será que eu sou ovelha mesmo ou não sou ovelha? Qual a diferença, pastor, dessa pergunta? O que o senhor quer dizer com isso? É simples, eu vou explicar para os irmãos. Ovelha ouve a voz do seu pastor. Quando não é ovelha, é a pessoa obstinada. Faz o que quer. Nós não fazemos o que nós queremos fazer. No capítulo 7 de Romanos, depois os irmãos poderiam até ler com calma, mas ler ele todo, tá, irmãos? O capítulo 7, o capítulo 8, eles são praticamente inseparáveis. Eu só vou entender o capítulo 7 se eu ler o capítulo 8. Eu só vou entender o capítulo 8 se eu ler o capítulo 7. Nunca se esqueçam disso. Eles são inseparáveis. No capítulo 7, Paulo, ele fala assim, em alguns versículos: aquilo que eu queria fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E ali existe a briga de Paulo contra ele mesmo. Paulo está brigando com ele mesmo. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer. Aí ele termina no versículo 24, falando: miserável homem que sou. E ele fala que a única forma agora é se sujeitar a Deus. Jesus, aos princípios dele. Sabia? Eu sempre falo isso, né? Nós temos 3 capítulos que é chamado de princípios do reino. Se você não entender esses 3 capítulos, lamento dizer-lhes que você vai cometer erros em cima do outro, e assim por diante. 5, 6 e 7 Mateus. Precisamos estudar os princípios do reino. Bom, aí termina o capítulo 7. Aí Paulo vai dizer
usa até aquela conjugação, portanto, que eu não sei o nome disso, porque eu em português, irmãos, confesso, irmãos, que eu sou muito ruim. E ele diz, portanto, nenhuma condenação ao que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu não ando mais segundo o meu curso de vida. Eu ando segundo o curso de Deus. Eu ando segundo os princípios do reino. Quando eu ando debaixo dos princípios do reino, ou nos caminhos dos princípios do reino, tudo na minha vida vai favorecer, porque eu vou entender muitas coisas que eu achava que estava certo, mas na realidade, no princípio do reino, nós estamos errados. Tem coisas, às vezes, eu falo isso, eu já disse isso para muitas pessoas aqui. A forma que você pensar, humanamente falando, você não está errado, não. Não foi assim que nós conversamos? Não está errado, irmãos. Você não está errado na forma que você pensou. Porque se for entrar dentro daquilo que é o que deveria ser feito, você está certíssimo. Mas o que Deus ele pensa sobre isso? O que os princípios do reino ele explica sobre isso? É onde nós vamos, sabe, nós falamos inicialmente, vamos entrar no contraste com a vontade de Deus, aí os obstáculos vão aparecer. Então a oração tem que ser intensa, constantemente orando. Segundo, o que eu preciso fazer na oração é fazer essa oração de forma contínua. O tempo aqui quer dizer atividade contínua. Nós temos algum exemplo na Bíblia que pessoas oraram de forma contínua. Por exemplo, a mulher cananeia. Ela tinha um problema. Qual é o problema da mulher? A sua filha estava endemoniada na sua casa. Nós temos outro caso chamado Bartimeu, que ele era cego. Qual era o problema de Bartimeu? Ele era cego. Nós temos o problema de Ana, que todos nós conhecemos a história de Ana. O problema de Ana, que ela era estéril. E naquela época, irmãos, não dar filhos era um problema muito sério para a mulher. Era uma vergonha. Era uma mulher que não tinha produtividade, insignificante. Hoje em dia é o contrário, né? Não quero ter filho. Naquela época a mulher queria ter filho. E o que eles têm em comum? A mulher cananeia, o cego Bartimeu e a Ana. Eles oraram de forma contínua. Não pararam até que Deus o respondesse. A mulher cananeia foi até, entre aspas, humilhada, desprezada por Jesus. Claro que não foi assim. Primeiro que os cananeus não mereciam nada. Ela tinha, inclusive, essa consciência que ela era cananeia e ela não merecia de hipótese alguma ser abençoada. Mas ela estava ali agora usando o artifício mais comum que Deus espera de você: fé. E aquela mulher teve fé. E o que aconteceu? A sua filha foi liberta. Bartimeu, ele não parava de gritar, ele não podia ver, mas aqui está aí. Aí Jesus, opa, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, não vou calar a boca não. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não calava, até que Jesus foi atender ele. E o que ele fez? O curou. Ana foi até desprezada por Eli. Essa mulher está bêbada, ela deve ter enchido a cara. Porque ela balbuciava de uma forma, sabe? De uma pessoa que estava precisando e não podia parar de maneira alguma de falar com Deus, porque era necessário. E Deus ouviu ela. Outra terceira coisa para a gente poder aqui seguir, que a oração precisa ser feita diretamente com Deus. Você precisa entender. Irmãos, tem uma coisa que Deus ele quer de mim, de você, que nós entendemos a Ele. Quando você entende Deus, a sua oração vai ser, sabe, como de Pedro aqui, vai dormir. E aqui vemos que esse contato que nós temos que ter com Deus, ela é muito importante na oração. A pergunta: você tem liberdade para falar com qualquer pessoa? Não tem. Para você conversar algo íntimo com pessoas, tem que ser uma pessoa muito próxima a você. Uma pessoa que você tem intimidade com ela, não é isso mesmo? E o que é ser amigos?
né? Temos aqui alguns irmãos que gostam, que são amigas, né? O Luciano e Ivani, que ficam fofocando, falando mal o Marcelo fala mal de nós. Infelizmente, eu fico imaginando essas duas mulheres juntas, falando mal de nós dois. E falem, porque eu não sei se a tua orelha esquenta, mas a minha esquenta. Mas são íntimas, o que elas fazem? Ficam falando coisas de particular entre elas. Isso é intimidade. Isso é muito bom. Que uma confia na outra. E tem, sabe, não é? E sabe que eu conheço a minha esposa, sabe que ela não facilita. Se tá errada mesmo. E assim entre elas também são assim. E isso é intimidade. Então é isso que Jesus falou isso pra gente: olha, eu não quero chamar você de servo. Eu quero que vocês sejam meus amigos, porque tudo o quanto Deus falar, Deus revelar, vocês também serão revelados a vocês. É isso. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha só o verbo, não é vai, é vem. Jesus naquele momento estava se apresentando como o Deus presente para os seus discípulos. Se vocês vierem até a mim, vocês saberão quem é o Pai. E assim por diante. Vamos para a quarta. Ou melhor, ainda na quinta ainda. Na terceira ainda. Outra coisa é que a oração a Deus deve ser feita de não usar de vãs repetições. São palavras vazias que se repete, como se você quisesse chamar a atenção de Deus, e nós não chamamos a atenção de Deus a não ser por fé ou pela fé. Jesus falou isso: olha, não orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não precisa muita coisa não, amados. Não fiquem, sabe, com aquela ladainha falando com Deus. Seja honesto com Ele. Mostre o coração para Ele. Número 4. Seja uma oração específica. Para de querer gabelar Deus ou querer ludibriar Deus. Seja específico. Vai logo olhar o assunto logo. Olha para o teu coração e extravasa para Deus logo. Esse é um dos motivos, mas que muitas pessoas, elas não recebem porque elas querem, sabe, justificar a sua oração. E oração não se justifica. Não adianta. Não vamos esquecer um detalhe. Quando você orar a Deus, saiba que existe um ser chamado Deus que já conhece tudo que está no seu coração. Então não adianta querer ludibriar Deus, não adianta querer enganar Deus, não adianta querer usar palavras bonitas. Seja o mais, como chama a pessoa que é grossa, não quero falar a palavra grossa, que é muito rude, né? Ogra, né? Agora lembrei. Não seja ogro ou ogra, não sei como que existe feminino ou masculino para essas coisas. Não seja isso, seja direto, né? Vai lá, fale para Deus, revele para Ele qual a sua necessidade. Vimos que a quinta aqui fala sobre oração comunitária. Já ouviu falar de oração comunitária? É o que aconteceu aqui. Aqui, ó, ele estava orando de forma incessante a Deus por parte da vida de Pedro. Ore, não para de orar. Eu fico imaginando, irmãos, quantos de nós aqui temos pessoas que precisam ser salvas, precisam ser libertas, precisam receber a salvação de Deus, precisam receber a libertação de Deus, mas nós paramos de orar por eles. Não pare. Senhor, abençoa hoje. Senhor, eu vou continuar orando, eu estou te lembrando, Senhor, que eu não esqueci que a fulano precisa ser salvo, liberto. Ó, Senhor, de novo. E lembra do detalhe, parece que as coisas mudam, né? Um dia, eu sempre ensinei isso na igreja, que quando você
começa a orar por alguém, parece que a pessoa piora mais a situação ainda. As que tinham um demônio, vem mais 7 na vida daquela pessoa. Aí você no segundo dia, você vai orar, aí vem mais 7, já é 14 demônio. Aí você está continuando orando, aí vem mais 7, 21 demônio. E parece que os demônios vão aumentando a vida daquela pessoa, né? Mas é isso que Deus quer. Deus quer que você persevere. E aqui ele estava orando por Pedro. E aí o milagre acontece. A coisa acontece. Pedro chega lá, sabe? Bate na porta, fica imaginando, né? É uma situação inusitada, né? A empregada pergunta: quem é? É o Pedro. A menina esquece de abrir a porta, rapaz. Porque a alegria é tanta que ela vai lá e: olha, está lá Pedro. Mentira. Depois quando abre a porta, e Pedro continua batendo na porta, né? E ela está lá avisando o pessoal que ela é Pedro. E eles deparam com um milagre. Todos nós aqui, irmãos, estamos precisando de milagre. O que fazer quando não há algo mais? Quando não há mais o que fazer? O que fazer? Não tem alternativa. Continuar orando. O que é orar? Quando é que eu começo a orar? Você sabe? Os irmãos sabem quando você deve começar a orar? Eu vou explicar para os irmãos. Isso é difícil, irmãos. Eu agora vou explicar para os irmãos, porque isso é de forma tem muita teologia envolvendo isso, sabe, irmãos? E quando você vai estudar sobre a oração, envolve muita teologia, né, Silvio? É muita teologia. Você tem que explicar algumas técnicas teológicas na questão de oração. E eu quero passar para os irmãos aqui de uma forma muito técnica. Como professor, eu quero ensinar para os irmãos como é que você começa orando. Como é que faz isso? Aí você pega a Bíblia e começa a orar. Só se começa orando. É muito difícil, né? Viu, irmão? Não falei para os irmãos que seria difícil essa técnica teológica de oração? Como é que começa orando? Simplesmente orando, falando com Deus. Vocês querem ver as coisas acontecendo? Comece a orar. Hoje pela manhã falamos sobre um tema muito importante: como ter certeza de sua salvação. Igreja com mais de 1000 membros, quantos ali ainda não são salvos? Precisamos ter essa certeza cada dia e buscar ela. E oração, ela é o fator principal. A igreja primitiva, ela orava, ela buscava a Deus, e Deus fazia a sua obra. Que nessa noite possamos guardar essa palavra. Minha oração é que tanto os irmãos aqui como também os irmãos que vão nos ouvir guardem essa palavra firmemente em seus corações, que eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para poder nos ensinar a cada dia. E a minha palavra para você é vitória. Vitória e vitória. Ninguém, escute aqui, um segredinho entre nós: ninguém tem o poder de tirar a sua vitória a não ser você mesmo. Ninguém. Nem o diabo. Me perdoe, irmãos, a minha franqueza. Tem uma turma de crente que tem medo de macumba. Macumba não existe. Quem quiser aqui, está me ouvindo, quiser que eu provo. Macumba não existe. Fizeram uma macumba para mim. Que fizeram nada. Perderam foi tempo fazendo isso. Mas aconteceu porque você abriu essa brecha para acontecer. O diabo só tem poder sobre a minha e a sua vida se você quiser. Se você quiser, pode expulsá-lo a partir de hoje.
pode eliminar esse mal da sua vida hoje. Diz assim: eu sou de Cristo. E assim por diante. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, vamos? Meus irmãos, quinta-feira nosso culto abençoado aqui em nome de Jesus. Vou estar aqui, viu? Não, já está aqui. Mais uma quinta-feira eu vou estar aqui. E vamos orar ao Senhor. E agradecer a Deus por isso. Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Eu queria hoje convidar a nossa irmã Vânia para fazer essa oração final. Vem cá, minha Vânia. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, entramos novamente, Senhor, em sua santa e gloriosa presença, para te agradecer por mais um culto, Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor vem estar conosco. Senhor, te peço também, meu Pai, por todos aqueles, Senhor Jesus, que estão enfermos, Senhor. Peço a Ti que o Senhor olhe por todos os que estão enfermos. Olhe pela nossa irmã, a filha do nosso irmão Nilo, Daniela, e pela Valéria, uma amiga minha, que o Senhor venha curá-las. Todas as duas estão com o mesmo problema, Senhor, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o médico dos médicos, é aquele que entra no nosso organismo, porque foi o Senhor que nos fez e sabe aonde está todos os problemas, Senhor. Então, o Senhor entre com cura, entre com providência na vida delas duas, Senhor Jesus. Venha curar, venha libertar, Senhor. Venha colocar suas mãos santas e sagradas sobre a vida delas, Senhor Jesus. E de todos aqueles, Senhor Jesus, que estão neste momento, Senhor Jesus, passando pelos problemas, Senhor. Entra pelos hospitais, Senhor Jesus. Venha curar as pessoas que ali dentro estão, porque uma palavra sua, todas as pessoas podem ficar curadas. Uma palavra do Senhor para aqueles que estão com o seu coração, Senhor Jesus, amargurado, triste, Senhor, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, aquele que cura, que liberta, livra de todo mal. Também peço a Ti, meu Pai, que o Senhor vá de encontro às pessoas que estão na rua, Senhor Jesus, moradores de rua, Pai, que o Senhor venha mudar a vida dessas pessoas, que o Senhor, eles venham ter um encontro contigo, Senhor, para que mude o caminho que eles estão andando. Peço a Ti também, meu Pai, que o Senhor olhe pelos nossos vizinhos, que o Senhor olhe pelos nossos amigos, venha estar, Senhor Jesus, dando direção a cada um deles, Senhor. Olhe por todos aqueles que vão agora para casa, Senhor, meu Pai, que o Senhor nos leve, Senhor, na sua santa e gloriosa paz, nos proteja, nos livra de todo mal. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, e já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, em nome de Jesus, amém. O amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, os que creem comigo. Amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, operando Deus, Deus abençoe a todos até quinta-feira.